Fala aí galera, beleza? Emerson BR aqui trazendo para vocês mais um vídeo tutorial. Dessa vez, faz um bom tempo que me pediram sobre Cable Management, ou seja, manuseio de cabos, tá? Bom, para fazer um Cable Management requer paciência, e claro, um gabinete que possibilite você fazer um Cable Management. Não adianta você tentar organizar os cabos se o seu gabinete não ajuda, tá? Então aqui nós temos um Cooler Master RAF-X Full Tower, tem espaço aí suficiente para comportar os cabos, esconder os cabos e também para estar manuseando os cabos, porque ele vem aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui, deixa eu aproximar um pouco mais a câmera, mas percebam que ele tem essas furaçõezinhas aqui que dá muito bem para você colocar a braçadeira, A braçadeira, para quem não conhece, é esse tipo aqui, ó. Ela é de PVC, o material de plástico PVC, mas bem fininha. Existem vários modelos, essa daqui é uma das pequenininhas, tem menor do que essa ainda. Então para fazer um Cable Management no RAF-X vai ser bem mais fácil, porque aqui nós conseguimos passar os cabos que vai vir para o painel frontal, por exemplo, aqui eu na parte de trás eu prendo eles e por aqui, para essa parte de borracha, que aqui ele se abre, eu passo os cabos e já deixo ele aqui, depois só colocar a placa-mãe e encaixar os cabos normalmente, tá? Então aqui vocês estão vendo também, o cabo de áudio, eu já deixo ele de uma forma que ele vai ficar aqui, sem eu precisar estar mexendo. Então colocou a placa-mãe, o cabo de áudio frontal já está ali, só para encaixar, tá? Outra coisa também que você pode estar utilizando é fita crepe, mas não para deixar com a fita crepe, Você pode colocar ela, por exemplo, para prender os cabos, que você vai deixar junto, temporariamente aí. Fita crepe é boa porque ela não vai ficar aquela cola grudenta, depois que você tirar é mais fácil para tirar quando você usar a braçadeira, tá? Bom, aproximar mais aqui, como não tem um fonte modular, todos os cabos são conectados diretamente na fonte, Então todos os cabos estão passando por aqui, e aqui eu tenho os dois conectores PCI Express de alimentação, Como eu só vou utilizar dois, que inclusive eu já passei para a parte de trás, esses outros dois que estão sobrando, eu utilizo a braçadeira, que é essa daqui, como eu já mostrei para vocês, que pode ser comprada em qualquer loja de material de construção, vende, Então eu já aprendi aqui, como ela era pequenininha, eu tive que usar duas, Então eu já deixo aqui de uma forma que eu consiga estar escondendo os cabos e não vai ficar aquela coisa feia mostrando, tá? Só que mesmo assim, dessa forma que vocês estão vendo, tá feio, ainda tá feio, Essa parte aqui também eu vou esconder, só que aqui vai ficar feio, se eu tirar uma foto mostrando aqui vai ficar feio. Só que como o RAF-X, falei pra vocês que ele é muito bom para Cable Management, ele vem com essa tampinha de PVC, também de plástico, para cobrir. Aí tá o segredo, Então quando você visualizar de longe, é claro que aqui ainda está mostrando, porque eu posso ainda esconder. Você vai ver aí, ué, cadê os cabos? Tá tudo escondido aqui debaixo. Tá, então esse é uma tampinha, uma pecinha de plástico PVC que vem já com o RAF-X. Pode ser que outros gabinetes de outras marcas venham com algo parecido, mas esse especialmente vem no RAF-X e eu não encontrei para comprar separadamente, Então quem já estiver procurando, se achar, coloca aí na descrição pra galera, que é bem útil, esconde os cabos, enfim. Bom galera, então aqui essa parte, que eu mostrei é aí o que dá contato direto com a fonte, os cabos saindo da fonte, tá? Bom, outro detalhe também, deixa eu colocar a tampa aqui de cima do RAF-X. Agora vamos na parte de trás. Olha aqui, como que é, Então aqui vocês estão vendo aí. Aqui eu já fiz, já adiantei, porque é muito trabalhoso. Eu peguei o dia inteirinho para estar fazendo o Cable Management. E mesmo assim, às vezes eu tenho que mexer, às vezes preciso que o fio seja um pouco maior. Então o que você pode fazer? Como eu mostrei aquelas furaçõezinhas, que vem descendo aqui, ó. Eu prendo, por exemplo, as dos fãs, que fica na parte de cima, em uma única linha. Aqui ainda nem precisei usar na parte de baixo, Mas aqui, ó, deixo os dois fãs em uma única linha. Utilizo esse tipo de adaptador aqui, ó, que é o do Molex para 3 pinos, para estender ainda mais o cabo, Como, ó, tá vendo que o cabo ele para aqui. Se eu fosse conectar na placa-mãe, eu teria que atravessar o fio aqui, mas mesmo assim ainda vai ficar muito estranho e vai ficar esticado.
então eu posso utilizar esse próprio adaptador que geralmente vem no fan que você compra, né? Alguns fãs já vêm com esse adaptador, principalmente da Cooler Master vem esse adaptador, inclusive é o adaptador que vem com os gabinetes, com os coolers da Cooler Master que eu estou utilizando, ou você pode comprar separadamente, né? Outro detalhe também, se você quiser deixar o fio à mostra, mas quiser encurtá-lo, você pode fazer essa parte aqui, ó, de como se fosse uma espiral. Tá vendo? Tá como se fosse uma espiral. Como que você faz um cabo dessa forma, tá? Você tem aqui o fio, né? Vou esticar ele. Aqui, por exemplo, é de PVC, né? Então você pega o fio assim e vai enrolando o fio em volta. Pode usar uma caneta, alguma coisa assim que você consiga estar fazendo essa parte aqui, né, de enrolar em volta. Tá, então você deixa um tempinho preso. Quando você soltar, que aqui ficou um pouquinho maior o cabo, né? Se eu utilizar uma coisinha um pouco mais fina, dá pra deixar ele certinho. Aí ele fica com uma espiral. Como ele ficou grande e eu não deixei muito tempo, ele vai ficar meio que feio assim, né? Mas se você deixar um pouquinho mais de tempo e utilizar um objeto um pouco mais fininho, uma caneta, por exemplo, o fio ele vai ficar em espiral, aquele jeito redondinho, né? Bem bonitinho. Tá, então esse é o fã do painel, ou aliás, um fã frontal, né? Aí aqui o que eu faço? Eu vou utilizar 2 HDs e 2 SSDs. Então eu já deixo os cabos SATA aqui nessa parte, né? Então aqui tem 4 cabos SATA. Utilizando a braçadeira para prender eles aqui, né? E não aperta tanto assim, não deixa tão preso a abraçadeira, porque se você prender, de repente você troca a placa-mãe, ou de repente vai faltar um pouco mais de cabo. Se você prender, deixar muito apertado, pode ser também que interrompa até na questão de passagem de dados. Isso aconteceu comigo no cabo de áudio, por exemplo, eu apertei muito, e o áudio quase não saía, porque o fio, não sei se estava dando mau contato ou alguma coisa do tipo, mas o fio ficou muito apertado, então tive que tirar a abraçadeira e deixar um pouco mais folgada, né? Então aqui nós temos os cabos SATAs, então eu deixo de uma forma que eu consiga puxá-los, ou para mais fio mais para dentro, né? Ou então puxar ele mais um pouco aqui para prender aí na parte onde vai ficar os HDs. E para alimentar eles, tem aqui os conectores SATA, né? Esses conectores eu uso já direto da fonte, mas existem adaptadores que com um adaptador só você consegue ligar até 5 HDs, e você utiliza um conector Molex, que é esse aqui, para conectar os 4, né? Então esse adaptador pode ser comprado aí também, você consegue estar achando eles nas lojas de informáticas espalhadas aí pela internet, beleza? Bom, galera, outro adaptador também que ajuda muito na questão de cable management, é esse adaptador aqui do EATX de 8 pinos. Ele já veio com RAF-X, né, para minha sorte, porque o conector de energia, né, ó, ele esticado, ele vem até aqui, né? Então se eu for encaixar, vai ficar muito esticado e ficar ruim para estar mexendo no computador, né? Fio muito esticado não é bom. Então utilizando esse adaptadorzinho aqui, deixa o cabo um pouco mais estendido, né? Também vende separadamente esse tipo de adaptador, mas ajuda bastante aí também a questão do cable management, né? Então dá para você deixar o fio nem tão esticado e pode prender, né, o restante do fio que sobrar, né? No meu caso, o que eu faço? Como aqui ele já tem um espaço aqui certinho, né, para colocar o fio, eu passo esse conector para dentro e deixo ele escondido aqui, ó, né? Então ele vai ficar aqui certinho. Se eu quiser, posso estar utilizando uma abraçadeira para deixar ele sempre fixo, para ele não sair daqui, né, caso eu acabe puxando. Então ele vai ficar aí preso certinho, tá? Bom, conector de 24 pinos, que é esse grandão aqui,
né? Ele aqui eu não prendo com a abraçadeira, porque geralmente eu tenho que estar mexendo, tenho que estar testando alguma peça e utilizando a fonte. Então eu já deixo ele de uma forma que eu consigo manusear ele, né? Retirar da placa-mãe, passar ali por debaixo, etc. Então eu passei ele aqui na parte de trás, aqui também tem um espaço para passar os cabos, né? E aqui onde tem a parte da borracha, eu vou utilizar a parte de cima, que aí já vai ter contato direto com a placa-mãe. Colocou a placa-mãe, o cabo já vai estar ali só esperando encaixar a placa-mãe para colocar o cabo, tá? Vai ser mais fácil. Bom, conectores PCI Express. Como eu já aprendi dois, né? Escondi dois ali que eu não vou estar utilizando. Eu vou deixar dois já no esquema certinho para colocar a placa de vídeo, tá? Então eu sei que a placa de vídeo ela vai estar mais ou menos nessa posição. Eu jogo os cabos também por essa entrada aqui e já deixo ele lá na frente, né? A mesma questão dos cabos não ficarem presos. Eu não prendo esses dois PCI Express, né? Para não ter problema se eu precisar retirar ou for trocar, e, enfim, eu não deixo eles presos. Pelo menos esses dois não, porque aqui tá mais fácil, né? Mas os demais eu deixo sempre preso com a abraçadeira. Os conectores frontais, que são esses aqui, né? Eu utilizo abraçadeiras aqui também. Vocês estão vendo, tem 3 abraçadeiras, mas elas não estão tão apertadas, porque aí eu consigo puxar o fio para esticar um pouco mais, né? Dependendo da placa-mãe, quando você for trocar, às vezes o conector está numa posição diferente. Então, se ficar muito apertado, você vai ter que tirar a abraçadeira para colocar outra abraçadeira, mas com um pouco menos de aperto, né? Um pouco mais de folga, vamos dizer assim. Beleza? Bom, galera, para também, né, a questão, ó, o conector Molex, tá? Então aqui eu posso utilizar esse adaptador, que é o Molex de 4 pinos para esse alimentação SATA, né? Então eu posso usar um adaptador desse ao invés de estar usando esse conector grandão, né? Que aí vai ficar mais cabos. Então utilizando um adaptadorzinho desse, eu passo o cabo aqui, né, por exemplo, ele também tem um espaço aqui dentro, e deixo só o conector de alimentação do lado de fora para conectar ali o cabo. Bom, galera, então o Cable Management não tem muito segredo, né? Questão mesmo de você ter um gabinete que possibilite fazer um manuseio de cabo. Vocês estão vendo aqui que o RAFX ele tem, né, espaço suficiente. Essa parte da tampa, a tampa lateral, né, de trás, vou mostrar aqui para vocês. Ela tem uma certa profundidade exatamente para que os cabos, quando você colocar, se tiver muito cabeamento, ele não interromper na parte de fechar a tampa, né? Então vocês estão vendo aqui, ó a profundidade que tem, né? Então tem um nível de profundidade, 2 níveis de profundidade, né? Então essa parte aqui ela consegue esconder mais cabos, ficar mais cabos imprensados nessa parte do que nessa, por exemplo, né? Então tem alguns gabinetes que nem tem profundidade, né? É a tampa mesmo, retona, lisa e não tem profundidade. E tem outros também, assim como o RAFX, mas o RAFX não é tão espaçoso quanto o X-Predador, por exemplo, da Aerocool, né? Que eu montei para o PC do Thomas, vocês viram. Ele não tem profundidade na tampa, só que em compensação, essa parte aqui, ó, onde eu escondi esse cabo, ela é maior. Ela tem muito mais espaço aqui para esconder os cabos, né? Então tem gabinete que compensa com isso, né? Tem um espaço aqui na parte de trás e a tampa é retinha, e tem outros que a tampa tem uma profundidade e essa parte daqui de dentro tem menos espaço, beleza? Bom, galera, então é isso. Essa é a parte aqui mesmo só para, né, passar para vocês o que eu já sei, algumas dicas, né? Tem gente que não sabe fazer, mas é só ter paciência, tentar mudar. Até gabinete que não tem essas furações assim, dá para dar um jeito, sempre dá para dar um jeito, mas é questão de você pegar, tirar um dia e sair testando, usando a abraçadeira, né, prendendo os cabos direitinho, certinho, que aí fica uma organização melhor, beleza? Então espero que tenham gostado desse vídeo, grande abraço a todos e valeu, até a próxima.